Respira profundo, sente a presença de Deus. Estamos no estudo bíblico. Respira, sente o ar. Agradece esse momento, agradece esse dia, agradece a presença de Deus na sua vida, todos os cuidados. A pessoa que está aí do seu lado, se puder pegar até na mão, pega na mão, agradece. Sente a presença de Deus conduzindo em todos os momentos. Senhor Deus, Senhor Pai, eis-me aqui, Senhor, para fazer da sua vontade, ó Pai, que seja as tuas palavras e não as minhas, Senhor. Que tu conduza esse estudo bíblico, tu conhece todos os bastidores, todas as pessoas que vão receber a sua mensagem, tu conhece quem vai assistir, tu conhece, Senhor, ó Pai, o mais íntimo dos íntimos, eu não sei, Senhor, mas tu, com o seu poder, tu consegue guiar as palavras, guiar as ações em todos os ambientes. E aqui, Senhor, que seja na sua vontade. Senhor, cessa toda a dor do corpo, toda a dor física, ó Pai. Se alguém está com dor física nesse momento, que haja a cura, que haja, Senhor, o seu poder se manifestando em cura, na realização de todas as coisas. E se essa dor física está atrelada ao emocional, que seja liberto, que seja dissolvido, Senhor, lado espiritual, que seja liberto. Conecte a Ti, ao Pai Celestial, que o seu nome, que o propósito seja maior do que todas as coisas, Senhor. Sente o ar, sente o poder, desde as plantas dos pés até o topo da cabeça, e a luz lá no céu, uma luz sobre a sua vida nesse momento. O que é preciso ser feito para eu me conectar cada vez mais com o Pai Celestial. Sente a luz na sua vida hoje. Sente a luz agora, nesse instante. Respira profundo. Pede uma resposta ao Deus Pai Celestial. Amém, Senhor, te agradeço por esse dia e eis-me aqui para fazer da sua vontade. Amém. Amém e amém. Amém, amém, amém. Ó, hoje a gente vai pegar dois temas muito conhecidos da Bíblia. Ó, se puder abrir a câmera, abre a câmera, já tira aí já faz um desbloqueio. E nós vamos lá em Salmos. É dois temas bem conhecidos, né? E eu senti ontem à noite eu peguei a Bíblia, eu estava em outra passagem, e aí quando eu fui escrevendo e fui preparando, Deus, ele vai encaixando, né? Ele vai encaixando todas as coisas. Salmo 23. Pega o Salmo 23 e lá, Êxodo 20 também a gente vai pegar. Salmo 23. Algumas reflexões hoje sobre essas duas passagens tão importantes da Bíblia, que a gente, às vezes, muitos até decoram, né? Salmo 23 e Êxodo 20, os 10 mandamentos. E aí a gente vai refletir hoje em algumas delas. Douglas, se quiser, se estiver por aí, quiser me ajudar também a fazer essa reflexão. Eu vou colocar aqui na tela, Salmo 23. Pega na sua Bíblia também, pega um caderno, é estudo bíblico, né? Então, você pega um caderno, faz as suas anotações. É bom anotar. Quem aqui vai na igreja ouvir a palavra e leva o seu caderninho, sua caneta? Eu sou uma delas, eu ando com o caderno e vou anotando. A minha Bíblia está toda anotada, né? Tá sem espaço já ali. Eu vou achando os espacinhos para eu escrever nela. E a gente fortalece. Quando a gente escreve, fortalece a nossa mente também. E aí depois, lá na frente, quando eu vou pegar o mesmo versículo aqui, o mesmo capítulo, aí eu vejo que onde que eu estava, que eu estudei isso daqui lá na temporada de Salmos, há 2 anos atrás, ou aqui mesmo no estudo bíblico dos anjos, tem algumas anotações que na outra Bíblia, que está lá dia 23 de março, na Sala dos Anjos.
Aí eu lembro daquele dia. Salmo 23. A gente vai fazer uma reflexão sobre Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor é meu pastor na NVI e nada terei falta, e nada me faltará. Tá vendo que a gente decora? Que a gente mais veio aqui automático. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aqui, quando eu fui pegar na Bíblia online, de nada terei falta, né? É a mesma coisa. Só muda um pouquinho as palavras. É bom ter mais de uma Bíblia para a gente ir estudando e anotando as palavras, né? Então, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Acho que eu coloquei aqui. Vamos ver se eu coloco aqui na tela. Coloquei. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz à águas tranquilas. Eu vou ler todo, depois eu volto ali nele. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem quer me ajudar a ler? Abre o microfone aí, vai lendo junto comigo. Fim de dia para se viver, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Continua? Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me percebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. 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 Amém, amém, amém. Esse é o versículo, os versículos de Salmo 23. E aí, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e nada terei falta. Eu vejo assim, será que a gente confia? Aqui ele diz que para a gente confiar verdadeiramente, confiar nele, e nada terei falta. Ele traz a nós todas as coisas que a gente necessita, ele vem trazendo. Eu falo que ele vem trazendo no processo as coisas, né? O Senhor é meu pastor, de nada temerei, nada terei falta. Confiar nele, viver o que a gente lê, a gente estuda, a gente busca o conhecimento, e aí eu olho para mim, será que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo conforme a vontade do Pai? Conforme aquilo que eu venho lendo, aquilo que eu venho estudando? É uma reflexão hoje para nós olharmos para nós, para olhar para você e refletir e observar se estamos vivendo conforme a palavra. O Senhor é o meu pastor e nada temerei. Eu lembrei aqui de uma situação que, quando eu, na minha juventude, até na fase adulto, eu tinha medo de chuva, de trovoada. Tinha aquele medo que quando parece que eu queria entrar embaixo da mesa, quando dava trovoada, né? Aí, um certo dia, eu fui numa reunião, uma igreja com o pastor, e lá ele falou: confia plenamente no Senhor. Aquilo que você tem medo vai cessar, porque você está nas mãos do Senhor. E aí eu olhei para mim, eu entendi, eu estava com medo de trovoada, né? Desde aquele dia que aquela palavra poderia ser relacionada com algum trauma meu, sim, e era relacionado com algum trauma, mas a partir daquele momento que eu entendi que Deus me protege a todo instante, passou o medo. Não tive mais medo.
A gente tem os cuidados que a gente tem na nossa casa, né? Começou a chover, eu vou fechar a porta, vou cuidar das coisas para não entrar água, né? Fechar a porta, fechar a janela, é um cuidado que a gente tem. Mas a confiança, confiar, não ter medo, porque Deus está cuidando de todas as coisas, nossa e dos nossos também. E orar pelos que estão passando por alguma necessidade, né? Passando, ou está na estrada, ou está na rua, ou às vezes o ambiente, a casa, falta alguma coisa, e nós sabemos orar pelos outros também. Versículo 2: Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Águas tranquilas. Eu vejo assim que, mesmo nos maiores desafios que nós que passamos, Salmo 23 é o que eu peguei aqui hoje. Mesmo nos maiores desafios que a gente passa, a gente conseguir ter tranquilidade, a gente conseguir ter paz no coração, de estar fazendo a vontade de Deus, que está alinhado com a vontade de Deus. E ele traz a tranquilidade no nosso coração, ele traz aquela pessoa certa que vai nos mostrar o caminho certo, ou vai mostrar a ferramenta certa, que vai te mostrar como aliviar o seu coração. Eu falo muito de coração, alivia o coração, cuida do seu coração. Provérbios 4:23, cuida do seu coração, porque dele depende, sim, a sua vida. Quanto mais a gente olha para o coração, mais a gente limpa, mais a gente sente paz, mais a gente sente tranquilidade. E a vida vai acontecendo as coisas boas, né? Que nós conseguimos olhar para as coisas boas. E Salmo, versículo 3, restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Restaura-me o meu vigor. É claro que tem alguns momentos que a gente recebe algumas pancadas da vida e vem choro, e vem, a gente deita no colo do Senhor e ele restaura o vigor. Tem muito na parte energética também, eu tô magoada, eu tô triste, aí a minha energia baixa, né? Mas quando eu tenho entendimento no Senhor, eu consigo conversar, é como aqueles fios. Eu mostrei uma vez, né? Como aqueles fios, todo embolado, né? A oração, como eu tivesse na minha mente aquele fio todo embolado. E aí, quando eu começo a orar para Deus, vai aliviando, vai soltando, né? Vai aliviando e vai vendo a leveza. Então, ele restaura a sua energia, ele restaura o nosso vigor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ele nos guia. São versículos assim tão claros, às vezes, né? Como a gente escuta desde a infância, às vezes até na escolinha lá, a gente aprende na escolinha bíblica, a gente aprende os mandamentos, a gente aprende Salmo 23, Salmo 91, e a gente e vai passando a vida da gente, vai ficando automático, e aquilo vai ficando lá, tá aí na sua mente. Tá aí na sua mente. Por isso que hoje o Senhor, assim, e falou essa semana, traga, né? Às vezes é o óbvio, mas é bom a gente ver novamente. E a gente rever novamente. E se fortificar novamente. E lembrar novamente das regras, do mandamento que o Senhor colocou para nós. E das palavras que tem na Bíblia. Das promessas que tem na nossa vida. Qual a promessa que Deus te entregou? São tantas escritas na Bíblia. Qual a promessa que Deus te entregou? Quais são as palavras que você escutou, que você sentiu, assim, é do Senhor. É do Senhor. Salmo 23, versículo 4. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam.
É na presença de Deus, é na tranquilidade. Ele diz que ele traz a tranquilidade. Ele diz que ele traz a paz, que ele preenche o coração, que nós aprendemos a todos os momentos, os desafios que a gente passa. Aconteceu algo que me desalinhou, aconteceu alguma coisa que aconteceu nos ambientes. Eu saber colocar para Deus todas as coisas. Não é preciso palavras, é preciso colocar para Deus. E aí Deus vai conduzindo a nossa vida. Muitas vezes, sim, a gente quer falar, mas o Espírito Santo, ele mostra o caminho, né? Ele mostra o caminho. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Deus está contigo. Deus está contigo. Você que talvez, eu estou passando uns desafios, parece que não tem mais solução, parece que não tem mais saída. Prostra diante de Deus. Solução a gente já sabe, né? A solução a gente já sabe. E eu fui fazer uma live, e aí a gente sabe, e tinha algum trauma, e é tão óbvio, né? Eu fui para a pessoa e perguntei assim, mas eu estou um pouquinho nervosa. Eu estou um pouquinho nervosa. E é tão óbvio. Elaine, faz essa técnica. Estava nas minhas mãos. Era tão óbvio. Por que eu não fiz? E por que eu continuei tremendo? Era óbvio para mim fazer a técnica que eu já sabia. Eu quero liberar perdão. Eu sei liberar perdão. Tem técnica e tem Deus, tem oração de eu entregar para Ele. Senhor, eu quero liberar perdão. Eu decido liberar perdão. Senhor, está nas suas mãos. Guia as minhas palavras para que não haja ingratidão. Guia as minhas palavras para que eu não magoe nenhuma pessoa, para que eu não solte palavras de dor, mas sim palavras de amor. E ele vai guiar as tuas palavras. E ele guia a todo momento. E aí eu olhei assim, é óbvio, né, que eu preciso fazer. E aí eu fui conexão com Deus, que eu falo assim, que pode existir todas as técnicas terapêuticas, né? Alguns terapeutas podem até não gostar do meu posicionamento, mas eu falo assim, posso ter todas as técnicas do mundo, todas, e eu falo assim, é a conexão com Deus, não tem como eu entrar em uma técnica sem antes eu chamar Ele para conduzir. Foi Deus que me colocou no caminho, foi Deus que me trouxe as técnicas, né? E eu falo assim, Senhor, é isso. E Ele mostra o caminho. Ele coloca você no caminho de pessoas que vão te ajudar e pessoas que você vai ajudar. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E a partir do momento que eu entrego para ele, eu tenho a certeza em Deus. Eu tenho a certeza nele. Que eu fiz a coisa certa, pode ser que esteja alguma coisa ali e Deus vem conduzindo sempre. Deus conduz as tuas palavras. Salmo 23, versículo 5. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo. Olha só que valiosa, olha só que luz esse versículo. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Prepara um banquete diante da presença dos meus inimigos. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Segura nas mãos do Senhor. Segura nas mãos do Senhor. E Ele vai te orientar no que falar, no que fazer, no que está diante de você, do que está ali. Nós temos da Smart, né, a visão, a missão e os valores. Nós temos seguir aquelas coisas que ali estão.
E aí colocar para Deus, assim, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a fazer como fosse para ti. Me ajuda a fazer como fosse para ti. Me ajuda a resgatar uma alma para ti por semana. Me ajuda a levar a sua mensagem. Eu pedi a Deus, me ajuda a levar a sua mensagem. Eu peço ainda, mas teve um momento que eu pedia e eu não conseguia falar. E eu tinha bloqueios da fala. Só que eu pedi a Deus, me ajuda. E ele me ajudou. E ele me ajudou a superar os traumas, a liberar a fala, a comunicação, a aparecer. E mesmo, olha só, e mesmo quando a gente tem, né, vergonha, um pouquinho de vergonha de falar em público, de aparecer, às vezes a gente não quer aparecer. Às vezes a gente quer pegar e ficar assim, eu quero estudar, eu quero ficar aqui com Deus, eu e Deus. Aí, de repente, ele te põe uma luz, tem um versículo, agora fugi qual é o versículo que fala. E aí tem uma luz que vem sobre a sua cabeça e te faz a sua luz brilhar na escuridão. E você aparece, mesmo não querendo. Tem um versículo que fala isso, só que agora eu não vou conseguir achar. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a cabeça com óleo, e o cálice transborda. E o 26. E o 26, certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e o amor leal. E habitarei na... Aqui é uma outra versão que ele puxou, e outras versões antigas. A hora que eu fui copiar, ele puxou o texto, ó, a casa do Senhor para sempre. É assim, ó, certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse é o versículo. Ali ele puxou mais um detalhezinho que estava naquele asterisco lá da Bíblia Online. Certamente a bondade e o amor. Busca a bondade. Eu falo assim, Senhor, enche meu coração de amabilidade. Enche meu coração de amor. Mas para que haja amor, eu preciso limpar o que está ali, que não é do Senhor. E não é olhar para si, não é olhar com julgamento, é olhar com amabilidade. Nós temos todas as emoções, nós temos todos os sentimentos. E olhar com amabilidade. Se eu sentir algo, eu vou orar a Deus e eu vou limpar esse sentimento. Se eu sentir um incômodo, eu vou limpar esse sentimento. E ficar conectado a Deus, conectado a Ele em todos os momentos. Salmo 23 foi o que Deus trouxe hoje, que às vezes, como eu falei, a gente entra, a gente conhece desde a criança, né? E aí, por que a gente tem medo? Se Ele está junto a nós. Se Ele já diz aqui. Por que a gente tem medo? Quer ler ali? Quer ler aí, Cida? Isaías, você já achou? Deixa eu ver. Isaías 61. Lindo dia para se viver. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Mateus. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Isso que tá aqui. E ele já trouxe a nós, né? A mensagem. E brilhe a sua luz. E aí eu trouxe aqui para a gente olhar, deixa eu ver, são 7h36, para a gente olhar os 10 mandamentos. Quando eu sigo a direção de Deus, minha vida entra em ordem. Ali nós falamos sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Eu preciso confiar nele. Eu preciso seguir os mandamentos. Eu preciso ser obediente. E aí as coisas vão acontecer na minha vida.
E eu vou ter paz e tranquilidade, águas tranquilas no meu coração. E ele vai te guiar, vereda da justiça, amor pelo nome do Senhor. Não temerei mal algum. E aí vem agora a parte de eu fazer a minha parte. Eu confiar nele e eu ser obediente em tudo o que eu for fazer. E como que eu coloco isso? Depois eu vou colocar esse slide lá no grupo. Quem não tiver lá no grupo, pede o link do grupo para quem te encaminhou o link para entrar lá no grupo de estudo bíblico. Os 10 mandamentos, quando eu sigo a direção de Deus, minha vida entra em ordem. Os 10 mandamentos eu peguei aqui em Êxodo. Eu sei que Mateus também tem, né? Mas eu peguei aqui em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Aí lá ele fala dos 10 mandamentos. E ele fala assim, ó, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele restaura a sua vida. E aí, o que ele pede? Seja obediente e siga os mandamentos. Ele restaura. Tem coisa maior do que a vida da gente ser restaurada? Tem coisa maior do que a gente sair de sofrimento e ter paz, e ter luz, e ter um caminho, ter uma direção, sair de uma vida de depressão e ter uma vida com propósito? Ele restaura a sua vida, ele restaura a sua mente, tudo que está à sua volta. Começa a colocar gratidão, gratidão, gratidão. Você sai, quando você coloca gratidão e amor, você sai de uma linha de vitimismo, de tristeza, e você sobe a sua energia. E você sobe. Quando começa a agradecer, sabe? Toda vez que você se sentir triste, agradece as coisas que você já tem. Elaine, é desafiador. Agradece o ar que você respira. E Deus vai tirar você dessa situação. Começa a agradecer. Agora, se eu mais reclamo da situação que eu estou, mais daquela situação eu vou ter. Nina, dá licença, Nina. Meu gato tá pulando aqui. Olha só. A reclamação, você puxa novamente aquilo para a sua vida. Então, não reclama. Agradece. Agradece pela oportunidade de crescer. Agradece pela oportunidade de ter o entendimento daquilo ali que você está vivenciando. Porque lá na frente, você vai conseguir transbordar e ajudar uma outra pessoa que passou por esse desafio. Hoje eu consigo instruir uma pessoa que tinha desafios de falar em público. Eu já passei por esse caminho. Hoje eu consigo ajudar uma pessoa que está passando nesse momento por depressão. A olhar para dentro de si. Por que está passando por isso? Vamos ressignificar os pensamentos, renovar a mente. E tem uma coisa, você se coloca a fazer. O inimigo, ele não fica contente. E aí ele começa a jogar dardos para paralisar, para te paralisar. Eu estava percebendo essa semana, até para os treinadores. Essa semana ontem, eu estava analisando e veio um insight assim na minha mente, que nós treinadores, né, o Douglas, a gente faz lançamento, e aí a gente faz, né, o relógio de oração, jejum. E aí eu coloquei assim, e na hora que a gente está fazendo para o cliente, a gente também é atacado. Porque o cliente também está levando a transformação. Então, a gente nunca pode parar de fazer a oração para todos aqueles ali. O jejum, para aquele lançamento específico. Aquela pessoa também está indo transformar vidas. E se nós estamos junto com aquela pessoa, nós também vamos ser atacados. O inimigo também vai querer nos paralisar
para que aquilo não aconteça. Então, eu ontem estava vindo esse insight na minha mente, que eu falei, realmente, Senhor, temos que fazer para ti, se fortaleça cada vez mais. Eu me proponho a ajudar uma pessoa, e o inimigo está de olho. Ele vai tentar te paralisar. Pode ser um amigo, pode ser um vizinho, que coloquei a ajudar essa pessoa e acontece algo. Nós temos que nos brindar com a presença de Deus em todo momento. Pedir discernimento das coisas que vêm acontecendo. Discernimento e sabedoria nas palavras. Muitas vezes é preciso fechar. Outras vezes é preciso falar. Outras vezes é preciso posicionar. E colocar para ele todas as coisas. E seguir os 10 mandamentos, né? Então, lá começa no versículo 3. Versículo 3. Anota aí. Isso daqui dá até para fazer um quadro, né? Vamos fazer um quadro. Preparar um quadro, Cita. Colocar assim, ó, dar de presente. Olha que bonito, um quadro. É o que veio aqui agora. Um quadro do estudo bíblico, com os 10 mandamentos. Aqui, Êxodo 20, o mandamento, versículo 3, 1, né? Não terás outros deuses diante de mim. Amar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E é bem claro, tudo que Deus fala nos mandamentos é bem claro. Não terá outros deuses diante de mim. Segundo, não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não farás, aqui diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí no versículo 5, aqui ele complementa assim, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos seus filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Guarda os mandamentos. Deus aqui, ele diz que ele é zeloso. E também ele diz até que ele visita, né, a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Então, pensamos aquilo que a gente está fazendo. Eu falo assim, quando eu não quero levar, que a minha geração receba traumas. Eu quero que ela receba bênçãos, prosperidade. Eu quero que eles recebam amor. E aí, como é que eu faço isso? Eu olho para mim. Não é em palavras que eu vou falar para o Alan ou para o Henrique. Eu olho para mim. Eu me curando, eu aliviando o meu coração, eu consigo transformar a energia, eu consigo transformar o ambiente, as palavras, a convivência que nós temos, tudo melhora. Às vezes a gente quer ir pela nossa força, mas eu no exemplo, eu consigo ensinar eles. No exemplo. Então, é olhar para o coração. Quando eu limpo o coração, eu cesso os traumas e daí não vai passar para frente. Graças a Deus. Não vai passar aquilo ali para frente. Vai passar amor. Passa amor para as futuras gerações. E conhecimento. Conhecimento da Bíblia. Ensinar eles a ler. Ensinar eles a
fazer um vídeo, por exemplo, olhar o que acontece às crianças, olhar com amor, olhar o que acontece às crianças, sabe? Aconteceu esses tempos atrás de o Henrico ir lá na frente do quadro e errar uma palavrinha lá na frente. Parece algo tão simples para nós. Ele foi chamado na frente para escrever a palavra abacaxi. E ele escreveu abacaxi com K. Ele estava aprendendo a escrever, foi o ano passado. Na mente dele estava certo. Abacaxi. Ele viu K é K, não é C. Na mente dele. E pelo que a professora estava ensinando, ela deixou porque era o método dela. E lá na frente ela ia ajustando e corrigindo ele. Só que na mente dele, quando ele escreveu, o amiguinho que sabia riu. E na mente dele, ele percebeu que ele tinha errado. E passou, era no final da aula. E ele veio embora. E ele chegou chorando. E aí foi um momento assim, o que aconteceu? E não queria me falar. O que aconteceu? E a gente vai conversando. E aí é preciso conversar e conversar. Aí eu fui entendendo. E aí ele aprendeu a escrever a palavra abacaxi. E eu fui na escola conversar para entender, né? Eu não sabia que tinha acontecido isso, para entender o que aconteceu, mas sem brigar. Só quero entender o que aconteceu. E aí eu fui entender o método da professora. Eu entendi o método da professora, entendi o que aconteceu com o Henrico e entendi o que aconteceu na sala. Aí eu consegui ajudar ele. Por quê? Isso poderia vir o quê? Um bloqueio de comunicação. Nunca mais ele queria ir para frente do quadro. Se alguém riu de mim, se eu errei, passou-se um tempo, eu fui na reunião, professora, o Henrique é o primeiro que levanta a mão agora, quando eu faço uma pergunta que eu chamo para vir para o quadro. Às vezes eu falo assim, Henrique, vamos deixar o outro amiguinho. Tanto que ele desbloqueou aquilo ali, né? Poderia ser o quê? Poderia vir um bloqueio de comunicação. Então, eu vejo assim, para nós ficarmos com o olho aberto para as crianças, aquilo que a gente está passando, né? Poderia falar assim para ele, você errou mesmo? Tem que ter uma habilidade na conversa, chegar, conversar, ensinar, e aí ele aprendeu. E aí agora ele gosta, né, de ir no quadro. Aí o 3, mandamento. Aqui nós estamos pegando os 10 mandamentos, né? Mandamento 1, no versículo 3, não terá outros deuses. No versículo 4, não farás para ti imagem de esculturas. E o 3, não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. Lá em Êxodo, marca aí para ler. Não farás para ti imagem. Lá no versículo 5, não, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí o 4. Vou passar aqui. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Qual o dia que eu estou tirando ao Senhor? É claro que a gente tira todos ali o princípio da manhã, né? Igual eu gosto de acordar e tirar aquele início da manhã para eu fazer minha leitura, né? Para eu se conectar com Deus. Mas também eu gosto de tirar, por exemplo, um domingo ou o próprio sábado para eu me desconectar das coisas. A Nina que apareceu no vídeo. Para eu desconectar das coisas e para eu me colocar naquele dia para estudo da Bíblia, para eu assistir um vídeo. Eu gosto muito de assistir os vídeos que falam da Bíblia, né? As histórias da Bíblia. E aí eu vou assistindo e vou alinhando com aquilo que está escrito na Bíblia.
Porque por mais ali que é uma série, que às vezes pode ser algum filme que a gente assiste, nós temos sempre que olhar para a base bíblica, né? Então, ali eu vou assistindo, vou tirando aquele dia, tira um dia para você santificar, olhar o coração e ver assim, e santificar, sabe? Aquele momento com Deus, com os filhos, com os netos, com o marido, com a esposa, aquele momento. O dia todo, tira aquele dia. É um dia de descanso, é um dia de conexão, que vai renovar a sua energia. Com a energia renovada, você consegue fluir mais rápido, fluir melhor. Então, será que eu estou indo no automático? Isso é um mandamento. Isso é um mandamento. Será que eu estou cumprindo todos os mandamentos? Lembre, Deus, ele criou 6 dias, no 7º dia, descansou. E nós aqui, humanos, nós precisamos renovar nossa energia. Renovação, renova a energia. Isso é bom. Isso é na mente, na mentalidade, para que eu consiga fluir melhor as coisas que eu preciso fazer durante a semana. Assim como a gente renova, né, no meio do dia também. Vou tirar ali uns 20 minutos. Eu que acordo cedo, eu preciso de uns 20 minutos depois do almoço, porque senão à tarde, às vezes, não pode render o tanto que eu queria. Fazer para Deus todas as coisas é também a gente se organizar. É também chegar uma hora de se posicionar e falar não. Não aceitar certas coisas, porque vai me desalinhar. Essa daqui, ó, Êxodo 20, versículo 12. Honre o seu pai e a sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe. Na postura do terapeuta, a gente tem honre os seus professores, honre os seus mestres, os seus mentores. Aqui na Bíblia, e veio aqui, e tem isso também, já veio da Bíblia. Honre o seu pai e a sua mãe. A gente aprende a escutar e fazer as coisas boas. Alegrar o coração do pai, alegrar o coração da mãe. O que a minha mãe gosta de fazer? Ai, que bom que se eu tivesse a minha mãe aqui. O que a minha mãe gosta de fazer? De um domingo, é um passeio, é assistir algo. Eu não gosto de assistir, mas a minha mãe gosta. Eu vou sentar do ladinho dela ali e vou passar aquele tempo. Lá na frente você vai lembrar desse tempo. É o meu pai. Eu tenho a lembrança do meu pai lá quando eu tinha 6 anos. Uma lembrança eu tenho guardada dele. Ele faleceu, eu tinha 7 anos, né? E eu tenho uma lembrança dele guardada. Ele sentado no sofazinho, e eu sentei no colo dele. Ele me chamava de caçulinha, que eu sou a caçula, né? De todos os 5. Essa imagem eu guardei para mim. É a imagem que eu tenho dele. Dele sentadinho naquele sofá. Qual a imagem, o que você lembra? O que você pode também deixar de lembrança aos seus filhos, né? A gente fala aqui do honre o seu pai e a sua mãe. E por meio da nossa honra, de nós honrar eles, nós vamos ensinando também os nossos. Porque se eu brigo com a minha mãe e meu filho vê, meu filho vai brigar comigo. E olha o círculo que vai acontecer. Aí como que eu vou ter palavra para eu falar para o meu filho, para ele me honrar, para ele me obedecer, sendo que eu mesmo não obedeço minha mãe? É pelo exemplo, né? Que o Espírito Santo, ele conduz as minhas palavras. É pelo exemplo. Assim, são coisas óbvias que a gente já decorou até. A gente já sabe na ponta da língua os 10 mandamentos. A gente já sabe na ponta da língua o Salmo 23. Mas será que a gente olha e estamos cumprindo? Senhor, será que eu estou cumprindo? Deixa eu ver. Deixa eu ver o 1. Deixa eu ver o 2. Deixa eu ver o 3. Olhar para a gente, analisar mesmo a nossa vida. Deixa eu ver o 4. Será que eu honrei meu pai e minha mãe?
quando eles estavam vivos? Não. Então eu vou orar a Deus, entrego o Senhor nas tuas mãos, libero perdão para mim. Se eu agir errado com eles, eu libero perdão para mim. E peço perdão, Senhor, a ti, que já se passou o seu tempo. Então eu peço, Senhor, perdão a ti. E se perdoa também, porque é importante essa liberação de perdão para nós mesmos. Nós também somos falhos, né? Nós somos falhos. A gente olhar para nós e liberar perdão para nós. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu pensei, será que eu fiz de errado? Nós erramos. E a gente olha para nós com amabilidade. A gente não vai julgar o outro. A gente vai olhar para nós. 5, e aí o 6. Não matarás. Êxodo 20, lá no versículo 13. Versículo 13. Não matarás. É bem claro que não tem nem complemento aqui. É isso mesmo que está na Bíblia. Não matarás. Ponto. É bem claro, né? O 7 também. Não adultere. Não adulterás. Está bem claro também. Não adulterás. Nem fisicamente, nem na mente. Não adulterás. Pedir orientação de Deus sempre. Que Deus, ele clareie a sua mente. Que Deus clareie a sua mente. Para que a gente não peque, não entre em pecado. Que abra nossa mente, tudo aquilo que a gente está fazendo. Abra a mente, sabe? Cuidado com as tentações do inimigo. Seja sempre as nossas energias, que as nossas energias não se misturem com energia que não agrada ao Senhor. Porque quando isso acontece, fica uma energia misturada, fica uma energia pesada. É delicado falar, né? Mas é o que está no mandamento. Não adultere. E o 8, não furte. Não furtarás. São bem claros aqui, né, na Bíblia. Não furtarás. Nem no pouco, nem no muito, nem em qualquer quantidade. Não furtarás. Se aquele foi o combinado, cumpra o combinado. Cumpra o combinado. Sempre mantenha a sua palavra. Sempre, sempre, sempre. Eu fiz uma live, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu fiz uma live, né, com o mentor lá, com o instrutor de terapia, e lá era os contatos dele, né? Lá era os leads, eram os contatos dele, né? Eram os terapeutas. Ele pegou o link de afiliado, nós trabalhamos com link de afiliado na Smart, né? Ele pegou o link de afiliado. E aí, lá na live, ele colocou o link de afiliado do meu livro, né? Ele se afiliou do meu livro e colocou lá para a turma dele, para os leads deles, para os terapeutas, quem quiserem comprar. E passou a live, e eu recebi mensagens no meu direct. E aí eu olho para mim, sabe essas coisas assim que ó, o inimigo, às vezes, ele quer te tirar do caminho. E aí veio uma mensagem no direct pedindo o link do meu grupo não, do meu livro. E aí a pessoa falou que estava na live, que era terapeuta, né? Que estava lá na live. E eu falei, então, se ela estava lá na live, é do Leandro, né? É dele lá. E aí eu fui lá pro assistente, falei, ó, assim, 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 me passa o link aqui, porque é de vocês, né? Poderia, assim, é pouco ali, às vezes, a comissão, né? O livro não é tão alto assim, é um pouco, mas isso aqui é eu não furtar, porque não era meu aquela comissão, era deles lá. Então, aí eu fui lá assistente e falei, se me envia o link aí dele, né, do afiliação, que aí eu coloco lá. Aí eu coloquei. Aí depois veio assim, eu tô num grupo grande lá de terapeutas, né? E aí as meninas lá começaram a me chamar.
Eu falei, eu preciso desse link aí. Eu falei para a assistente, você pode colocar lá no grupo? Sim, eu não vou pegar e colocar. O grupo não é meu. Isso a gente tem que ter clareza também. O grupo não era meu, o grupo é deles, né? Então, eu não vou pegar, por mais que elas estão me pedindo, eu vou lá e vou perguntar. Eu vou deixar as coisas bem claras, né? Para que não haja isso, se eu não fizesse, é uma maneira de furto. E aí eu fui para ela, aí eu recebi retorno, não, Elaine, tá liberado, você pode pegar e pega o seu link mesmo e coloca lá. Eu falei, tá bom, foi combinado, né? Vou lá e tá bom. Eu falei, ou você mesma coloca. Ela, não, você pode colocar. Aí eu fui lá e divulguei. Que a gente tem que ter essa clareza também, né? Esse discernimento nas nossas ações. E aí foi. Aí eu coloquei lá. É algo que veio aqui agora de exemplo, mas são tantas coisas, né, que acontecem. É no mercado, é um troquinho que veio a mais ali, que eu sei que está errado, mesmo sendo pequeno. É a gente olhar no pouco e também, no muito também, tudo. Não furte. Êxodo 20, versículo 15. Não furte. Esse é um dos mandamentos. E o 9. Está quase chegando no último já. E no 9. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Lá no versículo 16. Contra o teu próximo. Olha só. E ter cuidado aqui, o Provérbios ele nos ensina, né? Ter cuidado nas palavras. O Espírito Santo conduz em todo momento. Ter cuidado nas palavras, naquilo que a gente vai fazer. Na Smart também, nós temos os valores nossos, né? Os valores que o Douglas colocou lá. E tem o valor de não fazer fofoca. Também entra, não dar falso testemunho contra o seu próximo. Coloca nas mãos do Senhor todas as coisas. Pode ser que eu pense de uma maneira e não é aquilo ali, não é verdade. E eu acabo falando coisa que às vezes não é verdade. Como o Douglas fala em algumas aulas, né? Se eu falo mal do outro, eu estou matando o outro naquele coração. Então, tem que ter amabilidade nas palavras. E por mais que a pessoa fale mal de mim, ou faça alguma coisa contra mim, se eu for falar, se eu for julgar, eu estou fazendo o quê? Fofoca. Fazendo falso testemunho. Mesmo que seja verdade, às vezes pode ser, e é fofoca. Então, coloca para Deus todas essas coisas. Nós temos a presença de Deus para nós conversarmos o que a gente quiser. Olha que poderoso. O que a gente quiser. Ele escuta, ele nos orienta. Outra vez eu falo, não é pelas nossas forças. É Deus que nos protege a todo momento. E aí o 10, não cobice a casa do seu próximo. Aqui no 10, ele amplia, né? Lá no versículo 17 de Êxodo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás o marido do teu próximo. Não, nem o seu servo. Não cobiçarás nem o seu servo. Já veio uma coisa na mente aqui, mas não vou falar. Nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás. E todo o povo viu os trovões, aí ele continua aqui, né? E os relâmpagos, e sonido da buzina, o monte fumigando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouvimos, e não fale Deus conosco, para que não morramos lá no monte, né? Lá
lá com Moisés, quando teve a escrita dos 10 mandamentos. Não cobice nada do seu próximo, sabe? Olhar para o nosso coração, não com julgamento, com amabilidade, com amabilidade. Que eu olhe as coisas da outra pessoa e eu sinto alegria. Que eu olhe a conquista da outra pessoa, que eu sinto alegria. A pessoa comprou um carro, que eu sinto alegria. A pessoa conquistou algo, comprou algo ali, que eu sinto alegria. Aqui no digital, a pessoa criou uma empresa, criou um produto, que eu sinta alegria, que eu não fique murmurando, que eu sinta alegria por aquela pessoa. Quanto mais eu vou sentir alegria por aquilo ali, vai acontecer na minha vida também, cada um no seu momento. Que eu sinta alegria em tudo, sinta alegria pela pessoa que conquistou. A alegria, não cobiça, mas aí nós olhamos para nós, né? E se há cobiça, e se há, vou colocar aqui, se há inveja, e se há ciúme, eu falo com o Senhor, eu limpo no meu coração, porque nós somos falhos, eu limpo no meu coração. Eu escutei uma frase assim, ó, que dizia assim, ó, se eu estou em uma festa de aniversário, uma festa de casamento, se eu estou lá nessa festa, e eu estou reclamando, eu vou embora. Se eu estou nessa festa, se eu estou reclamando, porque eu tenho certeza que a pessoa que criou fez com todo amor. E se eu estou reclamando, ali não é meu lugar. Ou eu tenho que olhar para mim e começar a limpar isso. Ah, se houve ciúme, se houve inveja. Senhor, limpa em mim. Não é sobre o outro, não é ali, nessa parte muda a frase, né? Porque aí eu cuido, eu olho em mim, eu limpo em mim. Eu não mudo a vida da outra, eu mudo a minha. E aí as coisas começam a fluir. Então, não cobice a casa do próximo, né? Nem as coisas do seu próximo. Olha sempre para si e cuida sempre de si. E aí eu coloquei a frase em todos os slides que eu fui criando, eu coloquei aqui embaixo, ó, quando eu sigo a direção de Deus, minha vida entra em ordem. Então, a gente olhar para nós, pegar, assim, os Salmos, a Bíblia, pegar os 10 mandamentos e olhar, faça essa reflexão hoje, e olhar para mim, e olhar, assim, para você, e você olhar, assim, lá no 1, né? Lá no 1, não terá outros deuses, não farás imagens. Será que eu estou idolatrando, às vezes, até um objeto aqui na minha casa que é de outra pessoa? Será que eu estou olhando para essa caneca aqui e... Entende? Será que eu estou colocando, adorando, né, coisas? Não usarás o nome de Deus em vão. Olhar para a gente, não para o outro. Eu não vou olhar para o outro. Eu vou olhar para mim. Aí eu vou olhar. Santificar o sábado. Será que eu estou descansando um dia na semana? O que eu estou fazendo? Será que eu estou no automático todos os dias? Se eu consigo descansar, eu consigo renovar minhas energias. E eu faço isso muito, assim, olha, eu tiro um dia ali que eu pego meu celular assim, ó, tá aqui. Desligo ele. E aí você consegue também se alinhar e cuidar das coisas, né? Honrar teu pai e sua mãe, será que eu estou honrando? Se eu não honrei, honrei. Se eu não estou honrando, eu mudo minha posição e eu peço perdão a Deus. Peço perdão a Deus e peço perdão a mim mesmo. Para mim mesmo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, nem no pequeno, nem grande, nem no médio, não dizer falso testemunho e não cobiçar. Esses foram os 10 mandamentos que Deus trouxe hoje para a gente ficar bem
em alerta, né? Nós pedimos coisas a Deus, nós queremos que Deus transforme a nossa vida, mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos sendo obedientes a Ele? Essa é a reflexão de hoje. Antes de eu finalizar aqui, eu vou fazer um alinhamento com vocês. Vamos fazer um alinhamento? Respira profundo. Respira profundo. Sente o ar. Sente a conexão com Deus. Não cruza as pernas. Sente a conexão. Isso aqui às vezes pode estar desalinhado, pode estar magoado, pode estar tremendo, igual eu estava. Faz um alinhamento, né? Faz um alinhamento. É óbvio, às vezes, que a gente precisa fazer. A gente busca a resposta no outro, mas a gente já sabe o caminho. Ó, faz esse alinhamento comigo assim, ó. Pega as mãos. É uma técnica aqui, ó. Pega as mãos. Faz assim como se estivesse segurando uma bola. Ó, como se estivesse segurando uma bola. Respira profundo. Coloca em coluna reta. Bem posicionada, assim, na cadeira. Esse aqui é um alinhamento de energia. Coluna reta, respira profundo, você vai sentir o seu corpo se alinhar, conectado com Deus. Que a minha consciência, repete assim, ó, que a minha consciência esteja sempre alinhada com a consciência universal, consciência divina. Assim, na sua mão, como se você estivesse segurando uma bola. Que a minha consciência esteja sempre alinhada com a consciência divina. Aí você vai descendo as mãos assim, ó, com a mão virada para você. A mão virada para você. Vai descendo, que meus sentimentos e emoções sempre alinhados ao amor maior e incondicional. Aí você vai descer na mão, ó, pro seu coração. Vai descer na mão do seu coração, respira, solta, que as minhas ações manifestam a consciência, o amor, o poder de Deus. Que as minhas ações manifestem a consciência, o amor e o poder de Deus. Aí você vai descer na mão, passa pelo estômago, passa assim, vai descendo, sente a presença dele lá no baixo ventre. É uma técnica isso. Sente a linha de onde que a gente veio. Aí respira e solta. O ventre, ele tem uma conexão muito forte com a vida. Por isso que tem esse alinhamento. Respira, sente, alinhou, equilibrou. Sentiu? Um autor de Deus, poderosamente em Cristo Jesus. Está gravado, ó. Se você quiser ver depois, fazer de novo, pega a gravação, faz de novo o alinhamento, fala as palavras e vai ao coração, porque é uma técnica isso, é o coração, aí você vai descendo a mão até o baixo ventre. A vida, ela está conectada com o ventre. Aí você sente o alinhamento. Rumo ao topo. Vamos tirar nossa foto, ó. Terça-feira tem CRT. Alguém quer falar mais alguma coisa? Abrir as câmeras para tirar foto. Aí, rumo ao topo. Rai, quer falar alguma coisa, Rai? Levantou a mão. Lindo dia para se viver. Elaine, eu estou maravilhada com o que aconteceu aqui hoje. E eu quero dividir com você, com vocês. Eu aprendi os mandamentos
desde criança, que minha mãe, ela não sabia ler, não sabia escrever, mas se alguém ensinasse para ela alguma coisa, ela aprendia de cor. E ela sabia ensinar para os filhos dela. Ela sabia de cor e salteado os mandamentos de Deus. E eu aprendi isso aí também, e eu sei, se me perguntar qualquer um dos 10 mandamentos, eu sei responder. Mas eu nunca imaginei na minha vida que era no livro do Êxodo. Quando é hoje, para você ver o que eu estava pensando aqui, eu digo, gente, se a gente lê, a gente aprende. E hoje eu descobri aqui, eu marquei tudo, cada versículo do capítulo 20, que é do mandamento, dos 10 mandamentos. Eu estou aqui arrepiada, eu estou maravilhada. Eu amanheci hoje. Eu quase não dormi de noite com a dor de cabeça, que ultimamente eu ando com a dor de cabeça, que o fundo do meu olho, eu toco assim e dói, eu não aguento olhar de lado assim. Eu não sei por que essa dor de cabeça que apareceu de repente. E eu acordei com essa dor na cabeça. Aí eu escutei o celular dando os cliquezinhos dele, que era a hora do estudo bíblico. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí eu entrei com a câmera fechada. Mas, de repente, Deus me deu uma energia assim, sabe? Vai, se arruma, veste uma roupa e você vai assistir hoje. Eu cheguei, sentei aqui na sala, liguei o notebook e fui assistindo. E você primeiro começou com Salmos, né? Depois você veio para o Êxodo. E aí eu fui acompanhando, e eu fui me aprofundando, e eu fui assistindo, e eu fui entendendo o que é a sabedoria. Como Deus é maravilhoso na nossa vida. Elaine, passou a dor de cabeça, o olho está dolorido ainda aqui. Porque já é semanas que eu venho sentindo essa dor forte na minha cabeça. Eu tomo paracetamol, eu tomo remédio, eu não posso estar tomando qualquer remédio, e eu fico segurando. Mas hoje foi uma coisa inusitada, é uma coisa assim que eu tenho que falar para você. Elaine, você, a partir do dia que eu entrei no estudo bíblico com você e o Douglas, foi só leveza na minha vida, foi só alegria, foi só... Acontece coisas que a gente não consegue definir, a gente não consegue entender o que acontece na vida da gente. Porque nós somos de carne, nós somos do pecado, nós somos criatura de Deus e nós estamos expostos a tudo. Eu já sofri demais na minha vida. Mas o que aconteceu comigo hoje aqui, eu estou maravilhada. Muito obrigada, Elaine, com toda a sabedoria que você tem, com esse ensinamento, com essa paciência que você tem. Sabe? Eu estou aqui, meu coração está leve, eu estou em paz, eu estou feliz, eu sei que eu estou no lugar certo. E me perdoem no dia que eu não estiver disposta a abrir a câmera para assistir, é porque eu estou meio para baixo mesmo, sabe? Mas hoje Deus diz assim, eu vou te tirar da cama e você vai sentar lá na mesa e você vai assistir, porque hoje é o dia. Hoje eu descobri onde que estão os 10 mandamentos. Que maravilha, estou feliz, muito obrigada. O que a Smart fez na minha vida, Douglas, você está de parabéns com sua equipe, sabe? E eu estou aqui. Eu vou seguir em frente no que eu puder, no que for necessário eu fazer aqui na Smart, eu vou fazer. Com as minhas limitações, com um pouco de sabedoria que Deus me deu, eu estou aqui, não vou fugir não de vocês, tá? Tamo junto. Ai, a graça nos basta. A Smart, eu tenho fé que o nosso sócio, que é Deus, ele sempre conduz cada estudo. E eu escutando a Elaine mostrar os 10 mandamentos de uma maneira bem genuína, viu? Eu nunca vi alguém pregar os 10 mandamentos dessa maneira. Foi prazeroso demais. Foi leve. Eu fiquei no sol, né, escutando a meditação dela, o jeito mais leve de conduzir. A Elaine tem um jeito leve de conduzir as coisas. E não que foi leve a semana dela, mas ela deixa leve para a gente escutando cada palavra. Eu também quero colocar aqui meus sentimentos para a família da Cida, que teve uma pessoa que foi morar junto a Deus Pai Celestial, assim esperamos que a nossa meta de vida tem que ser essa. Os meus sentimentos para você, Cida, para o Mário, para toda a sua família. Tenho fé que você está aí como luz e sal para curar até aquele sentimento que não deu mais tempo de curar. E fica uma reflexão aqui para todos. A gente não sabe qual vai ser o último dia da nossa vida.
Às vezes eu durmo contrariado com a minha esposa, mas contrariado, e não deu tempo da gente conversar direito de noite, que ela dorme rápido, ela é boa de cama, igual eu também, deitou, dormiu. E não deu tempo da gente acabar de conversar. E a primeira coisa que eu faço no dia, quando o celular desperta, é abraçar ela, falar que amo. Porque pode ser a última vez que eu vou conhecer e conversar e trabalhar essa comunicação. E às vezes a gente tem tanta ansiedade, né? A gente está num momento de luto, de aniversário, e às vezes a gente está sozinho, e a ansiedade nos atrapalha. A ansiedade tira o momento de fé, a ansiedade tira o momento da palavra. Tem muita gente acordando, pegando o celular, pegando a televisão, já indo trabalhar atrasado. Faz o que a Elaine disse aqui no começo, tem o seu momento. Tem o momento de você estudar a palavra, o momento de você ter o seu momento com o Espírito Santo. Hoje eu acordei um pouquinho atrasado, né? Para o estudo bíblico também, Raio. Eu acordei 6h30 hoje, que a Alessandra pediu para me arrumar a cozinha ontem. E, assim, na boa, viu? Eu não sou bom de arrumar a cozinha. Olha que a gente tem empregada que vem hoje. Né? Mas ela pediu para arrumar a cozinha. Então, para ela, seria importante eu arrumar a cozinha. Aí eu arrumei meu curso online lá na cozinha, que eu estava assistindo. Agora eu vou escutar o curso. Coloquei IA para gravar o curso para mim, para me mandar o resumo depois. Fiquei escutando o curso. Deixei o computador trabalhando, uma outra atividade que eu estava fazendo. Eu ensinei meu computador o que eu ia fazer. Ele aprendeu, e de fato aprendeu melhor do que eu. E começou a executar a tarefa que eu ia executar. Mas a IA não faz a cozinha ficar limpa, né? Então, ainda não. Por mais que a gente tenha máquina de lavar a louça tem que ir para a máquina e alguém tem que levar. Aí eu fui lá arrumando a cozinha, o cabelo era quase meia-noite. E a cozinha ficou limpinha, sabe? Ficou cheirosinha, e deu uma sensação boa, depois que estava tudo bagunçado, e agora está tudo organizado. Aí eu fui deitar, era quase meia-noite. Aí quando eu fui deitar, aí eu falei assim, gente, olha que interessante. Muitas pessoas não estão organizando a cozinha da casa. Mas às vezes a cozinha da sua casa seja os seus pensamentos. A cozinha que você prepara o alimento seja o pensamento. Como você tem preparado o seu dia? Quando uma informação chega para você, como você, Jane, tem preparado esse alimento? Como você tem preparado na sua cozinha da sua mente a preparação do alimento que vai sair para as pessoas? Como será que está sendo o dia da pessoa do outro lado e eu estou conversando com ela? Eu vejo muitas filhas despejando na mãe uma responsabilidade que já não é mais da mãe. Não é mais. Ainda eu vi um moço de 25 anos processando a mãe, porque a mãe parou de pagar as contas dele. Aí eu fico olhando aquilo, que ponto que chegamos? Um homem de 25 anos, que já é homem, processando a mãe, porque a mãe parou de pagar as contas dele. Esse é o ponto que a gente chega quando a gente não prepara a nossa cozinha, não prepara o alimento certo. E aqui a gente assume um alimento na vida da pessoa, porque Jesus fala, não é o que entra, é o que sai. É o que sai, é o que vai mostrar quem você é. E às vezes eu gosto muito dos 10 mandamentos. E eu gosto muito também, Elaine, quando Paulo, em Gálatas, recebe a visita de Cefas. Alguém sabe quem que é Cefas? Sabe? Pedro. Você imagina? Temos dois aqui agora. Pedro, líder nato, andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus, mas ele recebeu a visita de Jesus. Como que Paulo era visto por Pedro e pelos outros? E quando Pedro vem visitar Paulo, Pedro orienta Paulo antes dessa chegada, visitar os pobres, conversar com os pobres. Mas quando Pedro chega, Pedro não senta no meio dos pobres. Pedro e os outros líderes senta perto dos outros judeus e meio que exclui os gentios e exclui os pobres. Aí Paulo, hipócritas. E eu lendo aquilo e fico imaginando, sabe? Os dois brigando face a face, porque eram duas lideranças fortes ali, Pedro e Paulo. E me mostra que até na igreja do Senhor, você acredita, Pedro e Paulo brigavam. Brigavam por conceitos que um era a lei, e Pedro era muito lei, disciplina, lei, mandamento, e o outro era a graça. E a graça lhe basta.
Eu quero que você estuda e estuda. Quando você cumprir seus 10 mandamentos, lindo. Beijo para você, viu? Parabéns, porque não é fácil, não. Parabéns, porque amar o próximo, como a ti mesmo. Amar o próximo é todos, tá? Até quem falou mal de você. Até quem te traiu. Até quem te roubou. É amar o próximo, ok? Parabéns. Honrar a Deus, honrar a liderança, honrar seu professor, honrar seu pai, honrar sua mãe, honrar os mestres. É honrar a liderança da igreja. Mas você consegue honrar uma liderança da sua igreja até quando ele está fazendo coisa errada? Porque não tá escrito honrar o pastor, honrar o padre, só quando ele faz coisa certa. Não, não. Também quando está fazendo coisa errada. Você consegue honrar? Ou você faz a fofoca, a desonra? Vamos dar cobiça? Porque eu tenho um desafio muito grande de ver um carro bonito e não desejar esse carro. E aí? Será que eu estou cobiçando ou desejando? Não, não. Professor, é um momento. Isso está tudo bem. Mas toma cuidado, porque às vezes pode ser cobiça. Será que passa um homem, se escuta, está passando uma mulher bonita e essa mulher é casada, você está olhando para que parte do corpo dela? Porque também é cobiça. Adulterar já em pensamento é adultério. E aí, como? Nossa, professor, como que eu não. Eu pensei, e agora? Adulterei, e agora? Você já pensou? Por isso que a graça lhe basta. Porque se você for seguir ao pé da letra, ninguém consegue. Ninguém consegue cumprir todos os mandamentos, que resumiu em 10, depois resumiu em 3, e mesmo assim é desafiador. Então, de novo, eu te falo, a graça lhe basta. Se você, às vezes, está brigado com seu pai, brigado com a sua mãe, e acha que você não vai para o céu por causa disso, perdoa rápido antes que morre. E depois que morre? Ah, mas já morreu e eu dormi e foi brigado. A graça lhe basta. Deus está te esperando com o braço aberto. Você tem um pai no céu. Volta rápido. Não existe pecado que é maior que o sacrifício de Deus. Não existe. Não existe pecado que seja maior. Agora também não adianta você continuar errando no mesmo lugar. Errou, arrepende, e depois que você se arrependeu, pede perdão e para de cometer esse pecado. Ah, mas eu não dou conta. Dá conta. A graça lhe basta. Não é a sua força. A graça lhe basta. Então, cuidado em você tentar fazer pela sua força o que somente Deus consegue fazer pelo esforço da graça que já foi na cruz por Cristo Jesus. Põe a mão no seu coração, fecha os olhos e fala assim agora, ó, eu aceito a graça de Deus. Eu aceito a graça de Jesus Cristo. Eu aceito a graça. Senhor, visite a minha mente, a cozinha dos meus pensamentos. Prepare o alimento que vem do Senhor, que é a boa nova. E eu aceito. Jesus Cristo, no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E já sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu já sou. Mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. A Cida quer falar? Cida, rumo ao topo. Estou para finalizar. Elaine, parabéns pelo estudo bíblico, viu? Muito bom. Parabéns. Inclusive é do estudo bíblico, quando a Elaine falou lá de não roubar e não matar, não é só o ato de você matar com arma, né? A gente muitas vezes mata as pessoas com palavras, né? A gente tem que prestar atenção também, não julgar e tentar ser amável com a pessoa, né? Não roubar o sonho. Por exemplo, a gente está aqui na Smart, a gente tudo tem a mesma linha de pensamento, né? Mas lá fora, né, o pessoal fala, para que você vai estudar? Isso aí não vai dar certo. Então as pessoas vêm com um balde de água fria, jogam em você, que a gente também não jogue balde de água fria em ninguém, sabe, que está indo, que está tentando viver outra vida, que está tentando fazer outras coisas, né? Nesse velório que eu fui também, eu abracei tanto o Mário, eu falei, nossa Deus, obrigado, porque é uma coisa assim, a gente não dá valor enquanto está aqui do lado,
A gente está acostumado com as coisas que a gente tem. E como mesmo Douglas disse, né? Dormir obrigado lá, sem falar tal. Não durma obrigado com seu marido, com a sua esposa. Faz as pazes antes de dormir. A gente sempre procura fazer as pazes. Mesmo obrigado, a gente fala assim, vamos dormir bem? Vamos dormir bem. Porque é desafiador, sabe? De repente, não está mais aqui, né? Não está mais aqui a pessoa. E aí, meu tio debulhou em cima daquele caixão, e quem conhece a história dele sabe que ele aprontou demais com essa mulher, entendeu? Então, nos 2 últimos anos, ele começou a cuidar dela, mas não deu tempo, eu acho que não deu tempo, porque pelo jeito que ele estava ali no velório, chorando, né? Ele estava debulhado, judiação. Então, o remorso dói demais também, de você não cuidar das pessoas, de você não fazer as coisas para a pessoa, né? Tanto é que no outro dia o Marcelo ligou para mim de manhã, me dá notícia, vocês não me avisaram se chegaram, eu estou preocupada. Eu falei, nossa, ouvi tua voz logo de manhã, que coisa boa, sabe? Falei, adorei receber ligação, porque ele nunca pergunta se chegou bem, se não chegou, onde a gente está. E de repente, por causa de uma morte de uma outra pessoa, ele falou para mim, eu fiquei pensando no Marcos, no Alain, na Dani, ai mãe, coitados, tal, né, perder a mãe. Então deu uma reflexão também na cabecinha dele, ele ligou querendo saber de nós como a gente estava. Então é isso, a gente tentar no dia a dia, tentar ser amável e cuidar das pessoas que estão do nosso lado, né? Deu certo, professor, você falou, vai e vai na paz que vai dar tudo certo. Deu certo. Tava aqui Voltou. Pode terminar isso. Tem Não, já uma pergunta. terminei. Era só isso. A gente roubar o sonho das outras pessoas, porque a gente não quer que ninguém roube o nosso sonho, mas que a Eu gente quero fazer também. uma pergunta para a Raia, que eu sei que ela falou que ela estava com dor de cabeça, né? Eu estou sentindo te perguntar, o estudo bíblico já finalizou, se você tem um compromisso, né? Tudo bem, mas eu estou sentindo aqui agora de perguntar para a Rai, como é que você está agora? Eu sei que você falou que passou dor de cabeça. Como que está seu... Continua, Elane, é desafiador essa dor de cabeça que me apareceu de repente, já tem mais ou menos um mês que eu vivo nessa maratona aqui, pedindo proteção dos céus para me abençoar, me livrar de tanto sofrimento que ultimamente apareceu mais ainda do que eu tinha. Eu sei que é processo da cirurgia, vou no médico, conto a história, não, isso é normal, seu organismo ainda não se adaptou com tudo que aconteceu com você, foi muito antibiótico, muita anestesia, então isso aí é muito lento. Mas Você aceita fazer uma técnica aqui comigo para melhorar isso daí? vamos. Vamos então. Ó, feche os microfones. Rai, pode deixar o seu aberto. Ó, se alinha na cadeira aí. Eu não posso finalizar sem eu fazer um alinhamento com você. Coloque seus pés aí reto, coluna reta. E os demais que estão, joga energia boa para a Rai agora. Respira profundo. Isso. Me diz aonde que está doendo. É aqui, nessa parte aqui da minha testa, aqui parece que vira o cérebro assim ao contrário, e dá a impressão que fica chacoalhando o meu cérebro dentro da minha cabeça, que eu olho para um lado, dói, sabe? É desafiador, Elaine, é muito, muito complicado, Ó, vai até o mas ponto da superfície da mão, entre os dois dedos aqui, anelar e minguinho, você vai no ossinho, no meio dos dois ossinhos, ó. Faz os tappings assim. O campo do pensamento você coloca na onde está doendo, o local onde está doendo, a cabeça, o olho, leva para o campo do pensamento onde está doendo. Como que está a intensidade da dor agora? De 0 a 10, 0 como não estivesse doendo, e 10 como está doendo muito. tá 9. Continua dando os tappings. Estou removendo Removendo todos os bloqueios todos os bloqueios para superar para superar essa situação essa situação emocional, emocional, física. física. Respira profundo. Solta em alívio. Troca de mão, o mesmo ponto.
Isso. Estou removendo Estou removendo todos os bloqueios todos os bloqueios para dissolver para dissolver essa dor essa dor na cabeça, onde da está. cabeça, do meu olho, do meu físico, do meu corpo inteiro que dói, meu Deus. Respira profundo. Solta em alívio. Mais uma vez, respira e solta. Isso. Na outra mão, estou removendo Estou removendo todos os bloqueios todos os bloqueios para dissolver para dissolver essa dor. essa dor. Respira profundamente e solta. Observa a dor novamente. Observa o olho. Observa a intensidade. Observa se aumentou, se diminuiu, se foi para um outro lugar do corpo. Se veio alguma situação, alguma lembrança. Troca de mão. Ponto da clavícula. Respira. Respira, deixa o ar entrar, como se o ar estivesse entrando agora ali na sua cabeça. E solta. Que essa luz passe Essa luz passe de trás do olho, atrás do olho, na cabeça, cabeça, no cérebro, no cérebro, pensamentos. os pensamentos. Respira e solta. Como que está a intensidade agora? Tá bom, tá leve. Aquela intensidade melhorou. Tá bem serena mais a dor. Sim. A dor do olho e a dor a dor do olho e a dor da No cabeça. conjunto todo aqui, tava assim, ó. Aliviou mais, Elane. Você é bênção, você transmite uma paz muito maravilhosa na vida da gente, que é bom, isso é muito bom. Que Deus te conserve, que Deus te proteja, que tenha sempre essa energia para passar coisas boas para nós, que você só tenha a ganhar mesmo. Deus está sempre do seu lado, te capacitando para aliviar nossas dores. Ó, pega as mãos assim, coloca na coxa. Aí você vai pegar o seu olhar e colocar lá embaixo, vai olhar para baixo sem movimentar muito a cabeça. E aí você vai subindo lentamente o rolar dos olhos para cima. Lentamente, lentamente. Alinhou, lentamente, joga lá em cima. Olha para cima, como se estivesse olhando para o céu. Isso, respira, solta. Respira, solta. Vai voltando, se alinhando, momento aqui agora. Voltou. Tá tudo bem? Tá. Graças a Deus. Passou mesmo a dor de cabeça. Voltou. Esse é um alinhamento para uma sequência para dor. Né, de qualquer dor do corpo, que pode estar alinhado também às emoções, né? O emocional. E a gente usa o ponto do meridiano, que é na superfície da mão, e a clavícula, que é o equilíbrio. Aí você pode fazer aquele com o baixo ventre também, que eu tenho aqui na gravação, que a gente fez, que é o alinhamento com Deus,
e ele vai subir como se fosse uma energia descendo até o baixo ventre, até o ventre, né? Tá bom? Vamos ao topo Tá de bom. Deus. Vamos lá. Obrigada. Deus abençoe. Deus te abençoe, Rai. Amém. Muito obrigada para vocês, meninas. Para a gravação.